Olá, boa tarde. Vamos recuperar a análise aos principais índices americanos depois de uma semana de intervalo desde a última análise e vamos começar precisamente pelo S&P 500, a grande referência em termos de negociação nos Estados Unidos da América. Durante a última análise eu tinha deixado uma referência de curto prazo neutral ascendente. Estávamos na altura com um padrão de inversão a ser ativado e com uma progressão que parecia ser na altura uma progressão que apontava para um movimento ascendente. Vimos que essa linearidade, ou que a linearidade que caracterizou durante muito tempo o S&P, regressou, pelo menos temporariamente. Foi bastante notória esta linearidade ascendente, foi bastante simples do ponto de vista de negociação, o que é sempre útil e o que é sempre bem-vindo, como é óbvio. Neste momento, temos o índice a entrar numa zona de forte resistência. É a resistência. Se calhar forte é um termo um pouco exagerado, porque é uma resistência, apesar de ser robusta, é uma resistência relativamente ligeira do ponto de vista técnico, já que não deu origem a um movimento de inversão muito significativo. Deu origem, podemos inclusive mensurar e avaliar, deu origem a uma correção de menos de 4%, o que de facto em termos de índices é pouquíssimo. Por isso, poderá ser com relativa facilidade que o S&P deve ultrapassar, muito provavelmente durante esta semana, esta resistência em alta. Mesmo que exista aqui uma eventual, não podemos descartar esse cenário, uma eventual correção, acredito que vai haver um compromisso ascendente da resistência e que vamos entrar em máximos. Para já, e olhando para o gráfico horário, nada indicia uma inversão, apesar de termos tido aqui durante o dia de hoje uma pequena correção, nada indicia uma inversão de tendência. Será de esperar pelo menos a ativação de um padrão de inversão. Neste caso, tivemos aqui a referência descendente. Esta referência descendente de hoje vai ser bastante importante para o futuro de curto prazo. Muito provavelmente teremos pelo menos uma aproximação aqui à resistência, um novo rally descendente. Se tudo correr bem, este pequeno rally descendente ficar-se-á por volta dos 2.115 pontos e eventualmente, se as coisas correrem mal, teremos já a ativação do núcleo topo. Este seria o cenário mais negativista para o S&P numa ótica de curto prazo, para já também um pouco irrealista. Aquilo que me parece neste caso mais realista de ponderar nesta fase é uma consolidação junto à zona de resistência e depois a sua quebra em alta. Para já então manterei a minha perspectiva otimista numa ótica de curto prazo para o S&P, pelo menos até que surjam sinais comprometedores no gráfico horário. No que diz respeito ao médio e ao longo prazo, continuo otimista, apesar desta lateralização ascendente que se vem a estender já desde há cerca de um ano, continuo bastante otimista no índice em si. Ora, passando para o Nasdaq, neste caso temos tido um cenário ainda mais otimista, tivemos um breakout ascendente da zona de resistência, algo para o qual eu também já apontava desde há algum tempo. Tivemos, antes de mais, um breakout descendente, um falso breakout descendente desta pequena linha de tendência, recuperação do mesmo em gap up e depois uma corrida em termos de quebra, em termos de breakout desta pequena resistência e estamos neste momento em máximos. Não acredito que seja um rally muito fulgurante do ponto de vista ascendente, até porque o título está próximo de máximos, mas é bastante provável que continuemos com uma trajetória de linearidade ascendente, não tão íngreme como tem vindo a acontecer, mas um pouco mais moderada. Eu, durante a última análise, tinha deixado aqui uma indicação de neutralidade. Eu penso que na altura, já não me recordo bem, mas penso que na altura ainda não teríamos ativado aqui, ainda não tínhamos quebrado em alta a zona de resistência, tínhamos feito novos mínimos e por isso eu tinha ficado defensivo até que houvesse a quebra em alta da zona de resistência. Como se pode ver, é fácil constatar que tivemos aqui a ativação de um padrão de inversão, foi o principal motivador para este rally ascendente. Importante também verificar que estávamos relativamente em relativa sobrevenda, o que também tinha sido indiciador de um eventual negócio interessante. Já tínhamos falado sobre isso, sobre um sistema de pressão a partir do qual poderíamos extrair oportunidades de negociação contra a tendência, ou melhor, a favor da tendência principal. Neste caso,
a entrada numa zona de sobrevenda num gráfico altamente positivista poderia ser uma oportunidade de compra caso houvesse a ativação de um padrão de inversão no gráfico horário. Foi precisamente o que aconteceu aqui no final de junho. Repare-se que neste caso estamos a falar no gráfico de 4 horas. Se olharmos para o gráfico de 1 hora, podemos ver aqui de uma forma ainda mais clara a ativação do padrão de inversão e a linearidade que também tem vindo a ocorrer. Vai ser no gráfico de 1 hora que vamos esperar então por alguma notícia, algum sinal de abrandamento por parte do índice. Até que isso aconteça, manter-me-ei também no Nasdaq positivista numa ótica de curto prazo. Para terminar, passamos então para o Dow Jones muito rapidamente. O Dow Jones tem sido de todos aquele que tem vindo a apresentar um comportamento mais lento dos 3 índices americanos. Continuamos aqui abaixo da primeira zona de resistência, da primeira fase da zona de resistência, do máximo relativo anterior. Acredito, até pela aproximação aos 2 restantes índices e aos seus comportamentos, que irá haver um compromisso do mesmo, mas ainda assim existem 2 obstáculos pela frente, não tem havido sinais substanciais de força neste caso em concreto, por isso manter-me-ei no curto prazo neutral no que diz respeito ao Dow Jones. Repare-se que também aqui no gráfico horário é o índice que apresenta um comportamento mais negativista. Compare-se rapidamente o comportamento de hoje do Nasdaq e o comportamento do S&P. Uma clara diferença em termos de negociação. É possível também fazer uma estratégia de dupla cobertura, uma posição, por exemplo, longa no Nasdaq e uma curta no Dow Jones. Poderia ser, muito provavelmente, teria de ser feito um backtesting, mas a olho parece-me que seria provavelmente muito mais rentável, porque teria um potencial rentável, porque o Dow Jones tem corrigido de forma mais significativa nos momentos de correção e o Nasdaq tem subido de forma mais significativa nos momentos mais positivistas. Repare-se que aqui podemos ter um cenário de inversão em marcha, o que seria bastante negativista para o índice e por isso eventualmente até podemos deixar aqui uma indicação neutral mais para o descendente, devido precisamente a este sentimento de curto prazo da potencial ativação de um padrão de inversão no gráfico horário do Dow Jones. A confirmar-se esta possibilidade, podemos perfeitamente ter aqui um reteste ao mesmo e depois termos uma continuação do movimento descendente, o que não deixa de ser relativamente estranho, mas enfim, as blue chips normalmente têm um comportamento bastante diferente das restantes e o Dow Jones é constituído por blue chips. Pode ser aí a origem desta questão e a origem de um comportamento um pouco mais contraproducente quando comparado com os 2 restantes índices. Bem, vamos comparando, vamos vendo o que acontece nas próximas semanas. É então tudo em relação aos índices americanos por hoje. Obrigado e bons negócios.